Bom dia, meus amores do quarto ano A. Na acentuação das paroxítonas 2, de olho no vídeo. Vimos o que são as palavras paroxítonas. São aquelas onde a sílaba tônica mais fortemente pronunciada recai na penúltima sílaba. Por exemplo, vírus, prédio, biquíni, história, língua, eles, mágoa, modelo e várias outras palavras. Nós já vimos, já estudamos sobre a acentuação de palavras paroxítonas 1 na página 94 do nosso livro. E hoje, pessoal, vamos dar continuidade, só que com regras. As regras de acentuação gráfica nas palavras paroxítonas terminadas em ão, ãos ou ãs, ou uns, L ou N, R, X ou ps. Vamos para a primeira regra. Ão, ãos ou ãs, temos um exemplo. Órgão, ímãs e órgãos. São palavras paroxítonas terminadas em ão, ãos ou ãs. Poderia ser também órfãos, ímã ou órgão e várias outras palavras do universo. Vamos para a regra de número 2. O fórum, o álbum e os álbuns, ou então fóruns, álbuns e álbum, são palavras paroxítonas terminadas em ou uns. Vamos para a regra de número 3. Amigável, pólen, hífen, legível e várias outras palavras são o quê? São palavras paroxítonas acentuadas terminadas em L ou N. Regra de número 4. Látex, tríceps, zíper, açúcar. São o que, gente? São paroxítonas acentuadas terminadas em R, X ou ok? Ok, gente? Muito bem. Vamos falar mais uma vez. Palavras paroxítonas terminadas em ão, ãs, ou ãs, uns, L ou N, R, X ou ps. Temos alguns exemplos aqui no quadro, mas existem dezenas, existem centenas de palavras, ok, gente? Se você vê órfão, você vai saber que é uma palavra paroxítona acentuada, terminada em ão. Se você ver látex, é uma palavra paroxítona acentuada, terminada em X. E assim sucessivamente, ok? Espero que vocês tenham entendido. É a nossa segunda aula, porque na primeira nós aprendemos sobre as palavras paroxítonas e o que é uma palavra paroxítona. Nós vimos que é a que tem a penúltima sílaba tônica e hoje aprendemos as palavras paroxítonas acentuadas terminadas em ão, ãos ou ãs, ou uns, L ou N, R, X ou ps. Meus amores, eu sei que vocês aprenderam, eu sei que vocês internalizaram, porque vocês são muito inteligentes. Eu acredito muito em vocês. Ortografia, a acentuação de palavras paroxítonas, parte 2. Página 102. Leia o texto e depois responda as questões. A. Por que o texto diz que se trata de uma presença virtual? B. Sublinhe as palavras do texto que são acentuadas. C. Qual das palavras que você sublinhou é paroxítona?
Vamos relembrar? Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra. A palavra é considerada paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, torcida. Então, vocês, depois que circularem todas as palavras acentuadas, você vai verificar qual delas é paroxítona, isto é, qual tem a sílaba tônica como a penúltima sílaba, ok? 2. Leia em voz alta estas palavras paroxítonas acentuadas. Então, todas essas palavras estão acentuadas e são paroxítonas. E depois vocês devem organizá-las nessa tabela. Paroxítonas acentuadas terminadas em ão ou ãs, ãos ou ãs. Uns, ou L ou N, ou R, X ou PS. Então, vocês vão observar a terminação destas palavras paroxítonas para colocá-las em cada coluna dessa tabela. Complete a regra abaixo de acordo com a tabela que você preencheu. Então, ao observar aquela tabela da página anterior, nós descobrimos mais uma regra de acentuação das palavras paroxítonas, que é a regra 2, pois a regra 1 nós já estudamos numa atividade anterior. Então, são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ão ou ãos, né? Que tem o S ali, né? Ã ou ãs, ou uns, R, X, N, L ou PS. Para ajudar na memorização, nós fazemos essa brincadeira com a palavra rouxinol. Então, as paroxítonas terminadas em R, X, N ou L devem ser acentuadas, ok? Para não se esquecer. Também as outras palavras terminadas com aquelas outras letras também devem ser. Mas nós temos essa brincadeira de memorização apenas para estas consoantes, que dá certinho com a palavra rouxinol, são as consoantes presentes nesta palavra. 3. Leia em voz alta mais estas palavras paroxítonas acentuadas. Pônei, jockey, répteis, amáveis, testes. Agora complete mais esta regra de acentuação. Então, aqui nós temos a terceira regra de acentuação das palavras paroxítonas. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ei ou eis. 4. Separe as palavras com barras e escreva-as corretamente. Então, aqui as palavras estão escritas todas juntas e você deve separá-las por barra, que nem as primeiras palavras eu já separei para vocês. Nós temos comestível, consumível, amigável, combustível, horrível. Vocês devem separar as outras palavras, depois escrevê-las todas aqui nesse espaço e acentuá-las e observar o que? Se você acentuou todas as palavras e por quê? Lembre-se, as palavras paroxítonas terminadas em L são acentuadas. 5. Os nomes destas palavras são palavras paroxítonas. Acentue-as. E aí vocês têm algumas pedras aí, nome de pedras, né? Para vocês acentuarem de acordo com as regrinhas das palavras paroxítonas. E para terminar, não confunda L ou U. Aqui é para relembrar algumas palavras que terminam com L ou U. Esta parte da ortografia nós já estudamos no início do ensino remoto. Caso você queira consultar, vocês podem pesquisar lá nas playlists de ortografia do Ler e Escrever. Ou, caso vocês queiram fazer sem consultar as regrinhas pela sua memória visual, vocês conseguem também responder ou consultando um dicionário, caso vocês tenham dúvidas na escrita de alguma destas palavras, ok?